Olá, pais e mães que oram. Continuando firmes na nossa oração, hoje é semana 26 e nosso tema é Semeando Alegria, Jeremias 31, 11 a 17. O texto é de Cláudia Nascimento. Estamos no capítulo 4, uma divina semeadura, que o texto básico da semeadura é porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus sois vós. 1 Coríntios 3, 9. Vamos então ao texto de Jeremias 31, 11 a 17. Ouçamos o que nos diz o Senhor. Porque o Senhor redimiu Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir a exultar o monte de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens que o Senhor lhes deu: o cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros. Serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a Virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. E lhes darei alegria em vez de tristeza. Saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida, e o meu povo se fartará. Com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprima a sua voz de choro e enxuga as lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor. Pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. A esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Promessa maravilhosa, né? Promessa que o Senhor nos diz que se os nossos filhos saíram do espaço, do caminho que o Senhor propôs para eles, eles voltarão para o caminho do Senhor. Amém? O livro do profeta Jeremias retrata o amor constante de Deus em relação ao seu povo. O povo era rebelde, não dava ouvido às leis do Senhor, seguia falsos profetas e seus ensinamentos vãos, e colocava sua esperança e expectativas naquilo que não representava segurança alguma. Por isso, Deus chama Jeremias como seu profeta para alertar, advertir com palavras de disciplina e juízo, mas sempre encharcadas de muito amor, no desejo de que o povo se arrependesse e voltasse aos caminhos do Senhor. No capítulo 31, o texto narra o lamento que seria transformado em júbilo e em alegria. Ali é retratada uma situação de deserto, ruínas, destruição e muito choro e lamento. O cuidado de Deus nessa situação é semelhante a de um pai. Jeremias 31, 9. Que acolhe o filho perdido, vamos ler Jeremias 31, 9, então, para a gente entender. Virão com choro e com súplicas os levarei, e os guiarei aos ribeiros de águas, por um caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. É um pai que acolhe o filho perdido e o conduz à dignidade, restaurando toda a sua vida outrora destruída. O texto deixa bem claro que o lamento, o choro, seria substituída pela alegria, pelo júbilo. Então, a Virgem se alegrará na dança e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. É fato que muitos pais e mães vivem hoje a realidade do lamento, do choro em relação aos seus filhos e filhas, que se desviaram do caminho da verdade, que andam segundo os valores desse mundo e por isso temem pela segurança deles. Semear alegria num contexto assim não é das tarefas mais fáceis, mas mediante a palavra de Deus encontramos força e direção para essa divina semeadura. Em primeiro lugar, podemos semear alegria nesse contexto porque cremos nas promessas e na fidelidade de nosso Deus. Semear significa lançar, confiar. Semear é um ato de fé, pois a semente é lançada na terra na confiança que ela vai brotar e frutificar. Em segundo lugar, podemos semear alegria
nesse contexto, porque a própria palavra nos afirma que no deserto o Senhor nos enche de graça. Jeremias 31, 2, que diz assim: Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada obteve favor no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Ou seja, mesmo em situações difíceis, há graça suficiente para nós. Em terceiro lugar, podemos semear alegria porque o nosso Deus afirma que há esperança para o futuro. Jeremias 31, 17, que a gente leu já, mas vai ler de novo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Isso significa que Deus não deseja que assimilemos o presente caótico com pessimismo, com desânimo, com amargura. Ao vislumbrarmos o futuro e entendermos que há esperança, nossos atos e palavras começam a ser verdadeiras sementes de alegria lançadas, sim, no deserto, mas na certeza de que Deus é poderoso para transformá-lo, desertos em mananciais. Para os pais e mães que possuem filhas e filhos pequenos, não deixem de semear alegria no coração deles e no seu cotidiano. Não deixem de expressar o humor na rotina do dia a dia. A alegria é uma semente poderosa que marca a nossa história com sabores doces e inesquecíveis. Que nossas casas sejam lugares de alegria. Que nossas casas, mesmo enfrentando o deserto árido, sejam lugares onde sementes de alegria sejam lançados com fé. Orem, agradecendo pela vida dos filhos e filhas e pedindo ao Senhor instrução e sabedoria para semear a alegria no seu lar e no seu relacionamento familiar. Faça um cartaz, a dinâmica de oração, um cartaz com o versículo: Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, 24. Afixe em um lugar visível e em algum momento do dia, durante um período, semana ou mês, declarem juntos e orem, que realmente agradeçam e pela alegria e declarem que esse dia foi o dia que o Senhor nos fez e por isso nós nos alegramos, nos regozijamos com aquilo que Ele nos presenteou hoje, com esse dia lindo, com esse dia de sol, com esse dia de chuva, não importa o que está acontecendo aí na sua casa. O Senhor fez esse dia de presente para nós e nós devemos nos alegrar. Semeia a alegria do Senhor em todo o tempo. Amém? Senhor Jesus, eu quero agradecer por esse tempo na Tua presença. Agradecemos por essas 26 semanas que estamos orando pelos nossos filhos e filhas. Entregamos nossos filhos e filhas mais uma vez no Seu altar, em nome de Jesus. E te suplicamos nessa hora que venha com seu poder, com a sua graça, estenda a mão sobre a nossa família, nos dê direção, sabedoria, discernimento e graça. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor esteja com você, que hoje seja um dia de muita alegria, porque o Senhor pode transformar tristeza em alegria, pode transformar qualquer coisa em manancial, em vida, em alegria, em paz. E hoje Ele vai fazer isso na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Tenha uma ótima semana. Ore pelos seus filhos.